cruzamento que dá acesso a Kuntum-Madina. Fendas e quedas de objetos que ocorriam antes do desabamento, segundo explicam as testemunhas, alertou os ocupantes a retirarem-se todos do sítio e, por isso, não houve vítimas. Desenvolver ainda neste telejornal. O presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, conferiu hoje posse a 2 novos juízes do Tribunal de Justiça da CEDEAO. A cerimônia de posse realizou-se no Palácio da Justiça, na presença do presidente da Corte Comunitária e do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ricardo Monteiro Gonçalves e Segundo Corromá de Cabo Verde e Serra Leoa são as novas aquisições do Tribunal de Justiça da CEDEAO. Os juízes foram empossados pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, na veste do Presidente da Conferência dos Chefes de Estado da Comunidade Oeste Africana. Com este ato, repousa na sua integralidade o corpo de juízes que integram a mais alta instância judicial da CEDEAO. Ficam assim completamente garantidas as condições de funcionalidade do Tribunal da CEDEAO, um dos pilares essenciais do Estado de Direito democrático, garante dos direitos e dos interesses legítimos dos cidadãos, protegidos pela Constituição dos Estados-membros da nossa comunidade. A fase final de recrutamento dos 2 juristas comunitários aconteceu em Bissau, a 20 de agosto passado, sob os auspícios do Conselho Judicial da CEDEAO, presidido atualmente pela Guiné-Bissau. O Estado decidira livremente criar este tribunal, cedendo a sua soberania, instituíram-no como instrumento para a integração política, econômica e social, conferindo-lhe um poder jurisdicional único, com competência para interpretar e aplicar as leis comunitárias, julgando conflitos existentes entre as instituições comunitárias e o seu staff, funcionando como tribunal de trabalho, como tribunal administrativo, na medida em que se permite ao cidadão impugnar decisões do Conselho de Ministros ou de chefes de Estado, desde que essa decisão o afete diretamente. Este tribunal julga ainda, na sua competência contenciosa, casos de responsabilidade civil da comunidade para com terceiros e vice-versa. Ou seja, a comunidade pode acionar qualquer terceiro, exigindo a responsabilidade dentro do quadro contratual e extracontratual. A cerimônia decorreu sob os olhares do Procurador-Geral da República, da Ministra de Justiça e do Presidente do Tribunal da Comunidade, em representação da qual falou o Comissário dos Assuntos Internos. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para felicitar o Sr. Presidente Embalo pelas notáveis realizações em 3 meses, que é uma clara demonstração do engajamento aos ideais da CEDEAO, mas mais importante é a transformação da sub-região num bastião de paz, criando um ambiente propício ao negócio. Isto vai automaticamente facilitar um desenvolvimento sustentável e prosperidade para os nossos 380 milhões de cidadãos. Esta atividade não deve ser encarada como um ato isolado ou espontâneo devido ao papel desempenhado pelo Tribunal de Justiça no processo de consolidação da democracia, boa governança e direitos humanos nos Estados-membros. Ao presidir as sessões de abertura e encerramento do ato de posse, o chefe de Estado proferiu o seu discurso nas 3 línguas de trabalho da comunidade. O Governo aprovou esta quinta-feira o projeto da Estratégia Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. A decisão foi anunciada após a reunião do Conselho de Ministros. Iniciar a sessão, o Conselho de Ministros observou um minuto de silêncio em homenagem ao ex-deputado da Nação, Luís Oliveira Sanca, falecido no último final de semana.
Minutos depois, no capítulo das informações, destacaram as do Ministro dos Transportes e Comunicações sobre a sua recente participação em Kigali, Ruanda, na Cimeira da Aviação Civil em África, do Ministro das Pescas, relativa à missão efetuada a Las Palmas e que resultou na renovação do protocolo de acordo de pesca com a empresa chinesa para um período de 5 anos. Falou também de possível certificação e acreditação do laboratório do CIPA, do Ministro do Ensino Superior e Investigação Científica sobre a assinatura de um acordo de cooperação entre a Guiné-Bissau e a empresa Edibon Internacional em Madrid, no domínio da investigação científica e da construção de unidades laboratoriais, assim como o estabelecimento de parcerias com as instituições do ensino superior de Espanha e Portugal, visando assim a obtenção de bolsas de estudo para os estudantes guineenses. Entretanto, do Ministro da Administração Territorial e Poder Local, relativamente à ocorrência de mau tempo registrado na cidade de Bulama, Bijagós, que provocou estragos em habitações e noutros bens da população local. Na parte deliberativa, o Conselho de Ministros, após análise e discussão, deliberou o seguinte: aprovar o projeto de decreto relativo à Estratégia Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. E no capítulo de nomeações, por despacho do Primeiro-Ministro, se efetua o movimento pessoal dirigente da Administração conforme se indica. Ministério dos Recursos Naturais. Terceiro vogal do Conselho de Administração da Petroguim, Sr. Julião Agostinho Combem. Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Sr. Domingos Monteiro Correia. Ministério do Comércio. Secretário-Geral, Sr. Ibrahima Diallo. Inspetor-Geral, Sr. Agostinho Lopes Diallo. Diretor-Geral do Comércio e da Concorrência, Sr. Lassana Fati. Ministério da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social. Secretário-Geral, Sr. Gervásio António Gomes. Inspetor-Geral, Sr. Fernando Nhaga Cumba. Diretor-Geral da Modernização do Estado, Sr. Luís Njama. Diretora-Geral de Trabalho e Relações Laborais, Sra. Sucénia Nesbe Emília Seidi Donata. De salientar que, em consequência destas nomeações, é dada por finda a comissão de serviço nas mesmas funções dos anteriores titulares. O Estado guineense prestou esta quinta-feira no Palácio da Justiça a última homenagem ao Luís Oliveira Sanca, combatente da liberdade da pátria e dirigente político falecido no dia 2 de outubro deste ano em curso. Durante a cerimónia, o Presidente da República orientou o chefe do governo a atribuir ao malogrado, a título póstumo, a medalha Colinas de Boé. Querido por muitos e reconhecidos por alguns, pelo seu empenho e dedicação em prol da pátria guineense, o Presidente da República, Governo, Poder Judicial, familiares e amigos rendem homenagem ao malogrado Luís Oliveira Sanca, combatente da liberdade da pátria, chefe de logística de guerra, professor, político e governante. Vou continuar que homem de família, Luís Oliveira Sanca. Não quero alongar mais, porque esses momentos de dor e não orienta primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, título póstumo. Nunca sabia se tio Oliveira Sanca tem alguma medalha de mérito, de reconhecimento. Todas as medalhas Colinas de Boé, ainda que não proclamar a independência. A título póstumo. Vou formalizar isso. Depois se está chamado, se filho mais grande, fazer entregas oficiais. Em nome da família do malogrado, falou Carlota Oliveira Sanca, que apesar do sofrimento não escondeu a satisfação pela solidariedade recebida. A família Oliveira Sanca agradece pelo vosso carinho, apoio moral, apoio financeiro num momento de grande dor e tristeza. O legado deixado aos filhos, familiares, amigos, foi trabalhar para o desenvolvimento do nosso país. Que haja igualdade, prosperidade,
verdade, solidariedade. Demonstrou-se sempre no nosso lar familiar o sentido de Estado, o amor pela pátria, que nós hoje compreendemos qual é o seu significado. Agradecemos e dizemos, Pai, obrigado por tudo o que nos deu. Falecido aos 82 anos de idade, Luís Oliveira Sanca foi um dos primeiros combatentes a aderir à luta de libertação nacional, onde mais tarde participa nas negociações de Londres, que culminaram com o Acordo de Argel, o qual reconheceu o Estado da Guiné-Bissau como uma nação livre e independente. Entretanto, após elogios fúnebres, os restos mortais do malogrado foram transportados para a sede do Movimento pela Alternância Democrática, Madem G15, para de seguida a sua terra natal, Bulama. Depois de sua morte, o Estado guineense reconhece Luís Oliveira Sanca, o combatente da liberdade da pátria, pela coragem, solidariedade e bravura demonstrada durante a luta até os últimos momentos da sua vida. Eis a essência do homem, que acaba de passar para o outro lado da posteridade. A outra face da existência humana, que nos faz saber que a morte também faz parte da vida. Luís Sanca simplesmente partiu, certamente para outras missões do mundo divino, deixando-nos sem os seus conselhos cotidianos, o seu amparo e apoio nos momentos difíceis da luta, pois era um homem tenaz, estratega, batalhador, que não recuava face às dificuldades e às adversidades da vida e da luta. E nunca se esquecia dos ensinamentos de Cabral, de Nino Vieira, dos seus camaradas de Conakry. O destino nos uniu aqui, hoje, para esta inesperada homenagem a um camarada, amigo e irmão, que partilhava refeições com os seus camaradas, preocupava-se com os seus amigos, apoiava os familiares, solidarizava-se com os que sofriam e participava na organização de cerimônias de homenagem. Domênico Sanca, filho e assistente direto do malogrado, afirma que figura do pai da dimensão nacional, sustentando que este abraçou todas as religiões e etnias do país, tendo transmitido valores como a solidariedade e boa convivência. Por sua vez, Brema Camará, coordenador do Madem G15, admite que o malogrado era para ele e demais companheiros um amigo, pai e conselheiro. Luís Oliveira Sanca nasceu no ano de 1940 na cidade de Bulama, tendo deixado a terra natal com 21 anos para aderir ao PAGC e lutar pela liberdade do povo guineense. Hoje, aos 82 anos de idade, os restos mortais do combatente, as origens para o seu funeral. O secretário-geral do Supremo Tribunal da Justiça diz que é preciso disciplinar a vida partidária na Guiné-Bissau. João André da Silva falava numa entrevista exclusiva à TGB. O secretário-geral do Supremo Tribunal de Justiça concedeu uma entrevista exclusiva à televisão nacional para falar sobre o despacho número 29 do presidente do Supremo Tribunal da Justiça, que convida os partidos políticos a darem prova da sua existência. João André da Silva assegurou que a decisão é da lei e visa apenas disciplinar a vida partidária. A primeira é de que ainda mantém no seu seio 1000 militantes. A segunda é de que tenham uma sede oficial onde possam ser encontrados quando necessário para qualquer tipo de notificação. E a terceira é a atualização dos órgãos centrais. Nada disso foi inventado. Tudo isso consta da Lei Quadro dos Partidos Políticos, que é a Lei número 291 de 9 de maio, que foi alterada pela Lei número 491 de 26 de agosto. A Guiné-Bissau conta atualmente com 55 partidos legalizados, mas alguns já não existem há vários anos, diz o secretário-geral do Supremo Tribunal da Justiça. Exige a lei que qualquer partido constituído nunca esteja sem o mínimo de 1000 militantes. Nunca esteja em exercício de atividade sem que se saiba o lugar certo onde possam ser notificados e que tenham sempre atualizados os seus órgãos centrais. Tanto assim que o artigo 29 dessa mesma lei impõe que os partidos
venham sempre que façam os seus congressos, as suas convenções, ou alterem por qualquer outra via os seus órgãos centrais, venham disso dar conhecimento ao Supremo Tribunal de Justiça. Todos sabemos que dos 55 partidos inscritos aqui no Supremo, alguns já não têm existência. Alguém que tenha dúvida disso? Alguns já não têm sequer existência. Não vou nomear, podia bem fazê-lo. Há partidos que aqui não têm atividade nenhuma há não sei quantos anos. Não obstante existir desde 1991, a referida lei nunca foi aplicada efetivamente. Não há nenhuma motivação particular por trás disso que não seja o disciplinar a vida partidária do país. Esta lei já existe desde 1991. Não consta que nenhuma direção do Supremo tenha lançado mão desse dispositivo. Que eu saiba. Eu estou no Supremo desde 2015 e nunca vi que algum presidente tivesse tomado esta iniciativa. Isto não é, porém, motivo para que este o não tome. Está na lei. Ninguém o cumpriu antes. Isto é algum impedimento a que este agora cumpra. No início do mês de outubro, o Supremo Tribunal de Justiça, através do despacho número 29 do Gabinete do Presidente, convida os partidos políticos a darem provas de sua existência no prazo de 30 dias. O conteúdo do referido despacho está a ter interpretações diversas e o secretário-geral diz que visa tão somente o cumprimento da Lei Quadro dos Partidos Políticos e disciplinar a vida partidária na Guiné-Bissau. André da Silva diz ainda que a lei deve ser respeitada por todos e que a medida não visa atingir nenhuma formação política. De acordo com o secretário-geral do Supremo Tribunal de Justiça, citando o artigo 4º, número 2 da Lei Quadro dos Partidos Políticos, eles próprios, por iniciativa própria, devem vir comunicar ao Supremo que tem os seus órgãos atualizados. Até 90 dias imediatamente anteriores às eleições legislativas, os órgãos competentes do partido comunicarão por escrito ao Supremo Tribunal de Justiça o número de militantes nele inscritos. Este artigo refere-se a uma iniciativa própria dos partidos políticos. Coisa diversa é o artigo 12, número 1, a linha B, que diz que os partidos se podem extinguir por verificação pelo Supremo Tribunal de Justiça de que o número de militantes é inferior a 1000. Há duas situações completamente díspares nesta matéria. Obviamente, cada um fará a interpretação que achar que é a mais correta, porque a lei também não tem que ser tomada exclusivamente à letra, tem o seu espírito, mas a verdade aqui é que são duas situações. Uma de iniciativa dos partidos, outra de iniciativa do próprio Supremo. João André da Silva diz ainda que a lei deve ser respeitada por todos e garantiu que o referido despacho não visa atingir nenhuma formação política. Eu não vejo dificuldade nenhuma em que os partidos que efetivamente têm mais de 1000 militantes possam vir fazer essa prova. Há partidos cuja questão de saber se tem sede não se coloca por ser tão público e notório. Não vais perguntar ao PDC onde é a sua sede. Não há quem não saiba. Mas também vem dizer a minha sede é aqui. Ter órgãos centrais atualizados, cada partido tem os seus estatutos. As pessoas estão a falar de coisas que porventura não percebam. Quando as pessoas querem empurrar isto para um partido só por causa dessa situação de atualização de órgãos centrais, estão a fazer uma interpretação extremamente errônea. Se porventura se estão a referir ao PGC, esse acabou de renovar os seus órgãos centrais pela forma como está prevista no seu estatuto. Mas aqui na Guiné toda a gente fala, não interessa se é sobre matéria que entende ou não. Por último, o secretário-geral lembra que o despacho do presidente do Supremo Tribunal de Justiça não é a última palavra. É sindicável, é impugnável. Quem não concordar, venha recorrer
ao plenário do Supremo Tribunal de Justiça para demonstrar os motivos da sua não concordância. O Supremo Tribunal de Justiça pretende disciplinar a vida partidária na Guiné-Bissau, diz o secretário-geral numa entrevista exclusiva à televisão nacional. O Sindicato dos Oficiais de Justiça lamenta a suspensão da negociação que envolve os recém-colocados em 2021. Oficial de Justiça, gema de estabilidade e progresso judiciário foi o lema da segunda edição da comemoração do Dia Nacional da Justiça. Na ocasião, o presidente do Sindicato dos Oficiais da Justiça mostrou-se indignado com a suspensão das negociações que envolvem os recém-colocados no setor. O Sindicato Nacional de Oficiais de Justiça não contava com a suspensão de negociações que vinham acontecendo entre as delegações do sindicato e a do Ministério da Justiça, com vista à procura de soluções para os problemas traduzidos no caderno reivindicativo entregue ao governo através do Ministério da Justiça e Direitos Humanos em 15 de março de 2022. Enquanto organização da defesa e interesse dos operadores desta classe, não se desistirá de reclamar, junto do patronato, a efetivação na função pública dos oficiais de justiça novos ingressos colocados em 2021, a efetivação das promoções feitas aos oficiais de justiça em 2018 e 2021. É o dever dos oficiais de justiça garantir o funcionamento efetivo da administração judiciária. A data não se deve resumir apenas em atividades comemorativas, mas também deve servir como um dia de reflexão sobre diferentes assuntos de interesse da justiça, nomeadamente avaliação do seu estado e de principais desafios. Na verdade, o retrato das operações judiciárias demonstra o quão é importante a classe dos oficiais de justiça para o bom desempenho dos operadores judiciários em geral. O momento exige trabalho árduo, assente na responsabilidade e profissionalismo, pelo que estou profundamente convicto de que o Conselho dos Oficiais, enquanto parceiro, contribuirá na elevação do nível dos serviços prestados pelas secretarias, monitoramento permanente e responsabilização da classe pelos atos atentatórios às normas ético-profissional. Em representação do Presidente da República, Humiliano Cardoso, encorajou os oficiais a continuarem os trabalhos. O ato solene contou com a presença de altos dirigentes do setor. Os oficiais judiciais estão comprometidos com a justiça para o bem de todos. O compromisso foi assumido durante a celebração do Dia da Justiça. A data, que contou com a presença massiva dos técnicos do Ministério da Justiça, marca o encerramento e abertura do ano judicial, razão pela qual os responsáveis das atividades operacionais do setor renovaram o engajamento no funcionamento efetivo da administração judicial no país. A justiça é uma pedra fundamental dentro de um país. Quando não temos a justiça, praticamente nada funciona. Então, eu, como sendo a oficial, eu prometo fazer tudo possível para a realização da justiça. Exatamente, como um cidadão comum e também oficial de justiça, estou aqui a dar a minha contribuição na execução daquilo que a lei me atribui, ou seja, da minha competência e das minhas forças. Apesar de ser uma data comemorativa, a presidente da comissão convidou os colegas a refletirem sobre as suas operações em diferentes vertentes do sistema legal. Este evento é marco importante, não só para a manifestação, mas sim para uma reflexão profunda enquanto profissionais de um poder judicial em relação à situação laboral nas secretarias, especificamente a aprovação do projeto-lei, tal como projeto-lei da Secretaria Judicial e privativa do Ministério Público, Estatuto do Funcionamento do Conselho de Oficiais de Justiça e a inspeção dos oficiais de justiça. O orgulho de garantir o sistema legal no país é o que caracteriza os técnicos.
foram distinguidos com certificados de mérito alguns oficiais destacados. O de 2 pisos desabou um pouco depois das 16 horas de hoje no bairro Kuntum, após o cruzamento que dá acesso a Kuntum Madina. Fendas e quedas de objetos que ocorriam antes do desabamento, segundo explicam as testemunhas, alertou os ocupantes e retiraram-se todos do sítio e por isso não houve vítimas. O prédio de 2 pisos desabou pouco depois das 16 horas no bairro de Kuntum. Não causou vítimas mortais nem ferimentos porque, segundo as testemunhas, sinais de fendas eram visíveis e alguns objetos caíam do teto antes do desabamento, o que alertou de imediato o abandono do local de todos os ocupantes. 2 dos inquilinos confirmam que, de facto, não conseguiram retirar materiais a tempo. Um comerciante de venda a grosso e avulso de bebidas e congelados disse que o prejuízo é incalculável. O técnico de bomba injetória explica que todos os materiais ficaram subterrados, entre manual de consulta, de diagnóstico e outros. O inspetor das obras públicas visitou o local e falou das primeiras impressões recolhidas. Com este sinistro, eleva para 4 casos de desabamento de prédios no país, incluindo 1 em Canchungo e 3 em Bissau. Este último não causou vítimas mortais, nem ferimentos às pessoas. A Guiné-Bissau continua fiel à Carta da União Africana sobre Tratados das Fronteiras, diz o secretário-geral do Ministério da Administração de Território e Poder Local, Alassana Keita. Os pontos focais da organização a nível interno de diferentes ministérios e 3 representantes da GIPFUA estão reunidos durante 3 dias para discutir, entre outros assuntos, o projeto de apoio ao Programa Fronteiriço da União Africana, que visa acertar posições e mecanismo de gestão integrada de fronteiras para facilitar a mobilidade da população no espaço da União Africana. A abertura dos trabalhos foi presidida pelo secretário-geral do Ministério, que afiançou a fidelidade do país à Carta da União Africana. Quero assegurar a todos os presentes que a Guiné-Bissau continua fiel aos princípios e à Carta da União Africana sobre o assunto. E tudo fará para que o projeto seja um sucesso, nomeadamente no que tange à aproximação das populações locais e manutenção de uma boa vizinhança junto das nossas fronteiras. Alassana Keita disse ainda que não deve e nem pode haver violações e ataques nas fronteiras. Nossas fronteiras comuns não podem constituir lugares de conflitos, ataques, ameaças terroristas e outras, fazendo perigar as nossas seguranças comuns. Esperemos que desse seminário saia instrumentos valiosos que vão elucidar os nossos Estados melhores perspectivas para encararem o futuro. Chefe do programa responsabiliza os colonizadores dos diferentes países africanos da situação que se passa nas fronteiras. The borders which have been set by the colonizers were creating a lot of problem for the countries. E estão a trazer problemas para diferentes países. 80% of African conflicts 80% dos conflitos africanos are somehow related to borders. Estão relacionados com tem a ver com as fronteiras. Therefore, portanto, the head of the states in 2008 decided to create the African Union Border Program. Para criar este Durante 3 dias, os pontos focais e representantes da GIUFUA vão procurar em conjunto encontrar a forma de resolver os conflitos fronteiriços. Foi encerrado hoje o seminário de capacitação dos professores do Liceu Técnico Amizade Guiné-Bissau-Turquia em matéria de planificação e avaliação. O evento visa preparar melhor os docentes para o novo ano letivo.
Na véspera do início do novo ano letivo, a direção do Liceu Técnico Amizade Guiné-Bissau-Turquia decidiu promover 2 dias de reciclagem aos docentes do mesmo estabelecimento do ensino. Nosso desejo é que, no fim desta ação de capacitação, os professores da escola sejam capazes de melhorar os resultados pedagógicos das suas escolas, desenvolvendo e implementando projetos educativos eficientes e eficazes para o sucesso pedagógico. E com investimento sério no setor da educação, seremos capazes de substituir bancadas de assaltantes em bancadas intelectuais. Para o representante dos pais encarregados da educação, bem como dos professores, a iniciativa do gênero é indispensável para o ensino de qualidade. É muito importante, em primeiro lugar, priorizar a vida dos professores, que seja um canal que eles transmitem a mensagem que é preparada, que é neutralmente, que faz os alunos a serem uma pessoa que a sociedade tem para poder dar continuidade daquilo que seja acreditado. Quando nós estamos a exigir a educação de qualidade, só se pode ter quando se habilita os professores das ferramentas que podem facilitar nessa educação de qualidade. É caso como este aqui. Este aqui é muito importante. Mais de 8 dezenas dos professores do Liceu Técnico Amizade Guiné-Bissau-Turquia preparam-se para o novo embate escolar do ano letivo 2022-2023. O cheiro do lixo amontoado na Avenida Dom Setímio Arturo Ferazeta, ao lado do Liceu Politécnico SOS, incomoda os moradores e utentes. A falta de depósito de lixo no bairro de Sintra e levando em consideração a dificuldade financeira dos cidadãos na locomoção dos resíduos para o vazadouro de Safim, a Câmara Municipal de Bissau indicou um sítio na estrada de Granja, ao lado do Liceu Politécnico SOS, como um dos pontos estratégicos para a remoção diária de lixos produzidos pelos moradores. De acordo com as declarações registadas, já a unidade camarária não retirou o lixo, motivo pelo qual o homem responsável pela vigilância do lugar alertou que o caminhão que faz o serviço de remoção depara-se com problemas. Os moradores, apesar de compreenderem a situação, estão inquietos com o mau cheiro que inala a zona. Vendedeiras, preocupadas com os seus produtos e com a saúde pública, apelam à retirada urgente dos resíduos. Entretanto, o diretor-geral do saneamento confirma que os resíduos não foram retirados, tendo em conta o problema com que as viaturas se deparam. Freira garante que a questão já foi resolvida e os veículos já se encontram no terreno a funcionar normalmente. Partimos para o intervalo. Beira da fome, se os fundos não chegarem de imediato. As ONGs não conseguem mais indicar os efeitos devastadores da seca, uma consequência do aquecimento climático, e anuncia-se uma catástrofe humanitária. É uma praga que persegue Isaac Hassan há mais de 10 anos, a fome como aquela de 2011 que ceifou a vida de 250 mil pessoas no país, entre os quais os 6 filhos. Em 2011, nous avions déjà dû fuir. Em 2011, nós tínhamos já fugido para Mogadishu, para um campo de refugiados. Jusqu'à un camp de déplacés. Mais la sécheresse qui frappe la Somalie, c'est... A seca que afetou a Somália nesses últimos anos justifica-se pelo seu último animal, como se vê aqui nas imagens, a morte em toda a parte. Nesse sentido, Isaac, mais uma vez, foi obrigado a se mudar para Baidoa. À Baidoa. Les gens sont devenus faibles à cause de la faim. As pessoas tornaram-se fracas por causa da fome. Fugimos devido à fome. A minha mulher morreu aqui nesse campo por causa da fome. E desde então, estou impotente. Et depuis, je suis impuissant. Rongé par les conflits armés et la pousse... Ruídos pelos conflitos armados e jihadistas, a Somália está ainda afetada pela seca permanente, assim como da mudança climática. A Somália sofre, neste momento, 4 anos de seca consecutivas
e a estação da chuva terminou prematuramente. Sem esses parênteses para criar alguns animais e manter uma agricultura de subsistência. Mais do que a metade da população, seja mais de 7 milhões de pessoas, poderão bascular na fome e tornarem-se de refugiados climáticos. Des réfugiés climatiques. Ou encore une mère qui doit accoucher. As crianças sozinhas ou ainda uma mãe que deve dar o parto e sem nada para comer, é muito difícil de gerir essa situação. Nós tivemos que mudar a escala e é por isso pedimos aos doadores de intensificarem a sua ajuda. D'intensifier leur soutien. L'inflation du prix des denrées alimentaires, A inflação de preços de produtos alimentares, o apoio à Ucrânia reduzem mecanicamente a ajuda acordada aos somalianos. Subdotado face à amplitude das dificuldades, as ONGs estão impotentes. Les ONG sont impuissantes. Cette vache morte était une bouée de sauvetage pour toute une famille ici. Esta vaca morta era a salvação para várias famílias aqui, mas morreu. É assim que morrem os nossos animais, fome e seca, e essa situação terrível nos obriga a fugir. Precisamos de um abrigo, um local para podermos descansar. Precisamos de alimentos para nos alimentar e um apoio para reconstruir as nossas vidas. Mas não podemos continuar somente de ajudas. Alors que l'ONU sonne l'alarme, les experts Enquanto as Nações Unidas tocam um alarme, os expertos predizem a quinta estação das chuvas consecutivas sem muita água para evitar a catástrofe humanitária. Pour éviter la catastrophe humanitaire. Estamos a fechar o telejornal desta quinta-feira. Até amanhã, na mesma hora.